noite, meus amigos da Rede CNT, uma rede da família Martinez. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder e hoje tenho o prazer de receber aqui o desembargador Otávio Fischer. Vamos falar de tributo. E antes de apresentar o convidado, eu vou dizer por que nós da produção resolvemos abordar esse tema. Frequentemente nós ouvimos nos vários meios de comunicação que quando a dona de casa tem um problema financeiro, tem uma dificuldade financeira, ela enxuga os gastos, controla, administra os gastos. O empresário, quando tem um problema financeiro, ele administra seus custos, seus gastos, reduz as suas despesas. E sempre comparando essas duas figuras com a figura do administrador público, do Estado. Então, a finalidade do programa hoje é saber se isso é possível, fazer essa comparação. Então, o Dr. Otávio Campos Fischer é formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, onde fez mestrado e doutorado. Foi professor da Escola da Magistratura do Paraná e da Escola Superior de Advocacia do Brasil, da seccional da OAB do Paraná. E tem diversos livros, 40 artigos publicados, dentre eles os livros A Contribuição ao PIS e os Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade no Direito Tributário. Muito boa noite, muito obrigado por ter feito o sacrifício de vir aqui nos atender. Muito boa noite, Dr. Rocha, muito boa noite, telespectadores. Antes de um sacrifício, pelo contrário, é uma grande honra e um prazer estar aqui com o senhor e os telespectadores. Pois é, nós ouvimos muito isso é corriqueiro. Tem uma reportagem, vem lá um repórter. Não, porque a dona de casa, quando tem uma crise, ela economiza. E o empresário, quando tem uma crise... É possível estabelecer... É quase um senso comum isso na mídia, né? Nas redes sociais. É possível estabelecer esse tipo de comparação da dona de casa, do empresário, com o governador, com o prefeito e com o presidente da República? Bom, essa comparação, ela normalmente vem do senso comum, onde nós imaginamos que o funcionamento do Estado, do poder público, pode se dar da mesma forma, da mesma maneira que o funcionamento de uma entidade privada ou mesmo dos negócios familiares. Mas a comparação me parece que é um pouco equivocada, se não totalmente equivocada, porque a administração pública tem uma outra lógica de gerenciamento bem diferente do gerenciamento de um negócio privado ou mesmo de um negócio no âmbito familiar. Me parece que a atividade de administração dos bens públicos, receitas e despesas, não pode passar num comparativo com a administração de questões familiares e da empresa privada. Isso quer dizer o quê? Se faltar comida no presídio, se faltar dinheiro no orçamento para comida no presídio, os presos não vão ficar sem comer. O administrador público tem que aumentar a dívida, né, para cumprir a sua obrigação. Exatamente, porque como na esfera, ao contrário da esfera privada em que o endividamento pode levar a uma situação de óbice na continuidade de suas atividades, no poder público o endividamento muitas vezes se mostra necessário e essencial para que certas finalidades continuem a ser desenvolvidas e a sociedade não pode, e até para uma questão de bem-estar da sociedade, a sociedade não pode imaginar que o poder público deixe de realizar determinadas atividades sob a alegação de que está endividado. Então, muitas vezes a capacidade de endividamento do setor público tem que ser bem maior do que do setor privado para poder realmente continuar a desempenhar suas atividades necessárias para toda a sociedade. Então, o endividamento muitas vezes ocorre em benefício da própria sociedade para que o Estado não deixe de prestar as atividades essenciais. Isso significa concretizar aquele princípio do direito constitucional e administrativo da continuidade. Exatamente. O serviço público não pode parar. Não pode parar, exatamente. A escola tem que ser mantida, a estrutura toda dela, os professores têm que ser pagos, não é porque faltou dinheiro que o Estado não vai parar as escolas, os postos de saúde. Basicamente é isso. Exatamente, mas é claro que nós temos aí a necessidade de um bom gerenciamento da administração pública ou do Estado
como um todo. É necessário saber equilibrar as finanças públicas, mas não há como se fazer esse comparativo com as finanças particulares ou dos empreendimentos privados. O que não se está colocando aqui, o que não se coloca aqui é essa possibilidade de um endividamento ilimitado, mas a necessidade de que, na continuidade da atividade essencial do poder público, se busque meios para financiar, mesmo quando não existam recursos que sejam naturalmente obtidos ou normalmente obtidos com a tributação. Em casa, a dona de casa, o limite dela é a conta bancária. O limite dela é a conta bancária. O administrador público é a lei de responsabilidade fiscal. Exatamente. É bem diferente. É bem diferente, exatamente. Aliás, esses princípios foram instituídos no Brasil bem recentemente, a fim de dar essa condição do administrador público poder executar as políticas que decorrem de imperativos constitucionais. Exatamente. A Constituição de 88, ela estabeleceu, muita gente faz a crítica da Constituição porque ela estabeleceu muitas obrigações, dizem, às vezes tem gente que enche o peito para dizer muitas obrigações e não deu a contrapartida financeira. Né? Mas o Brasil, nos últimos 25 anos, em função da Constituição de 88, pode-se dizer que ele melhorou? Melhorou. Nós temos aí uma Constituição de 88 que já está se estabilizando, vamos dizer assim, no sistema político, no sistema econômico, e parte dessa estabilidade se deve à forma como estipulou ou estruturou o sistema de tributação e financiamento das atividades do poder público. Pois é, eu queria iniciar esse ponto, a abordagem desse ponto, mas depois dos comerciais. Eu vou ter que chamar um comercial, eu volto para que nós possamos explicar para o telespectador quando é que começou essa história de financiamento desse tipo de atividade pública. Por exemplo, programas como Bolsa Família, FIES, ProUni, Minha Casa Minha Vida, etc, etc, etc. Mas depois dos comerciais, daqui a pouquinho. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje, com o desembargador Otávio Fischer. Mas antes, nós vamos a Brasília, com José Marcelo Santos, para saber as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo dos principais assuntos da semana. A falta de infraestrutura em transportes prejudica o escoamento da produção e os problemas podem ficar ainda maiores por causa dos cortes no orçamento. 70% dos 69 bilhões de reais que o governo vai economizar seriam investidos no setor. As internações por acidentes com motos aumentaram 115% em 6 anos e já representam a metade de todos os acidentes de trânsito no Brasil. Em 2013, o governo gastou mais de 230 milhões de reais com internações das vítimas das motos. O Senado aprovou a medida que dificulta o acesso ao seguro-desemprego, mas manteve a mudança que acaba com o fator previdenciário. Pela regra, o homem vai poder se aposentar com salário integral quando a soma da idade dele mais o tempo de contribuição for igual a 95. Para a mulher, basta que a conta feche em 85. A presidente Dilma Rousseff avisou que vai vetar a proposta. Prefeitos de todo o país voltaram a Brasília para reivindicar melhores condições para administrar os municípios. Desta vez, os pedidos foram entregues no Congresso Nacional. Eles defendem principalmente um novo pacto federativo, com a redefinição das responsabilidades da União, dos estados e dos municípios. Os prefeitos reclamam que as prefeituras arcam com as maiores responsabilidades por serviços e obras, mas ficam com menos de 20% dos impostos arrecadados no país. O ex-presidente da CBF, José Maria Marinho, foi preso na Suíça suspeito de participar de um suposto esquema de corrupção no mundo do futebol. Também foram presos 6 dirigentes da FIFA, que estavam reunidos para um congresso anual que deve levar Joseph Blatter a um 5º mandato como presidente da entidade. Os dirigentes são suspeitos de participar de um esquema de corrupção que teria movimentado mais de 100 milhões de dólares. Até a Copa do Brasil está sob suspeita.
A Câmara começou a votar isoladamente os projetos de reforma política. Aprovou o fim da reeleição para presidente, governador e prefeito, mas outras mudanças que poderiam ser implantadas foram rejeitadas. A regra do distritão, que garantiria que apenas os mais votados seriam eleitos, foi barrada. Também foi rejeitada a mudança na Constituição para oficializar as doações das empresas para candidatos. Eu vou ficando por aqui, mas na semana que vem estarei de volta. Até lá! Seguindo o Jogo do Poder de hoje, com o desembargador Otávio Ficha, eu quero retomar o nosso ponto final do primeiro bloco. O Constituinte de 88 estabeleceu para o Estado brasileiro diversas obrigações. E uma das que eu reputo fundamentais é a erradicação da pobreza, da miséria, das discriminações, das desigualdades regionais. Para fazer isso, tem que gastar dinheiro. Não tem como dar conta dessas tarefas, dessas demandas impostas pelo Constituinte sem resolver isso. A partir do processo de controle da inflação que se estabeleceu no governo Itamar Franco, o Brasil foi adquirindo a capacidade de fazer isso. E no governo Lula, isso foi aprofundado como a gente não tinha visto ainda, como gosta de dizer o presidente Lula, nunca, como antes se fez tanta redução de miséria. Bom, e tem gente que não gosta disso. A gente vê, às vezes, esse negócio de Bolsa Família, esmola, Minha Casa Minha Vida, ProUni, FIES, as pessoas têm que trabalhar, têm que conquistar o que é seu. Afinal de contas, é possível hoje não gostar desse tipo de programa, mas não tem o que fazer. O Estado tem isso como obrigação. É correto isso? Bom, essa questão é uma questão de extrema relevância para a sociedade brasileira, porque nós percebemos com as últimas eleições uma polarização ideológica muito forte. Há no setor político aqueles que defendem um Estado com maior poder de intervenção, uma maior intervenção na sociedade e economia, e há aqueles que defendem, numa oposição, um Estado que se abstenha de intervir na sociedade e na economia. E por trás de toda essa questão, doutor Rocha, há o problema tributário, porque nós temos aí um Estado estruturado pela Constituição de 1988, que demorou para ser implementado. A Constituição de 88 projetou um determinado modelo de Estado, uma determinada sociedade, que demorou para pegar, vamos dizer assim, como se diz no coloquial, tendo em vista o nosso passado não democrático. E de uns 10, 15 anos para cá, nós passamos a presenciar efetivamente um Estado com uma preocupação cada vez mais importante na área social e também na área econômica. E isso levantou a questão da carga tributária, uma discussão cada vez maior a respeito da carga tributária, justamente porque para se ter esse Estado que intervém para resolver problemas sociais, nós temos que ter um financiamento maior e, naturalmente, esse financiamento vem do instrumento mais comum nas sociedades modernas, que é o tributo. É claro que nós vamos encontrar alguns países que não se valem dos tributos como um modelo ou um instrumento de financiamento, aqueles países em que há uma riqueza natural como o petróleo ou o turismo em algumas outras sociedades, mas na maioria dos países modernos o tributo é um instrumento mais importante. Então, na sociedade pós-Constituição de 88, no Estado pós-Constituição de 88, para nós nos adequarmos aos preceitos que temos na Constituição de 88, nós temos que ter uma carga tributária um pouco maior. Então, a grande discussão que se faz
ou que se deveria fazer hoje, é primeiro definir que modelo de Estado e de sociedade nós queremos para o país. Isso já está na Já está na Constituição. Isso é algo que está na Constituição e me parece que as pessoas ainda não perceberam, ou melhor, as pessoas não dá para generalizar, mas as pessoas que se opõem a essa intervenção do Estado na sociedade não perceberam que se trata de um modelo constitucional. Se não se está de acordo com esse modelo constitucional, que se mude, se é possível, ou que se pense em mudar o modelo constitucional. Mas nós temos no artigo 3º da Constituição que o Estado democrático brasileiro tem como função primordial construir uma sociedade livre, justa e solidária, e erradicar a pobreza e qualquer tipo de discriminação. E isso tem um custo. Então nós não podemos comparar o Brasil, que tem esse modelo de Estado social, com outros países que têm um modelo de Estado liberal. O custo nesse país vai ser bem menor. Então, enquanto nós tivermos essa Constituição, nós temos que aceitar que nós teremos um Estado que intervém necessariamente na sociedade, financiando ou atuando em determinados setores para erradicar a pobreza e construir uma sociedade mais justa. E isso, obviamente, custa, e o custo disso tem por trás uma filosofia que é a solidariedade. O Brasil, ou o brasileiro, normalmente se diz que é um povo muito solidário, né? Um povo que ajuda os outros. E a Constituição colocou isso sob o ponto de vista tributário, ou seja, na tributação nós estamos vendo essa necessidade do povo brasileiro se solidarizar com aqueles que não têm condições de se desenvolver por conta das relações de poder que foram secularmente desenvolvidas no Brasil. Perfeito. Eu queria, já estamos terminando o segundo bloco e eu quero voltar no próximo bloco, abordando um pouco essas medidas que estão sendo sinalizadas agora, né, de aumento de tributos em algumas áreas e também uma questão que é discutida no mundo inteiro hoje, que é a taxação das grandes fortunas. Mas isso depois dos comerciais. Logo depois dos comerciais eu volto com o desembargador Otávio Fischer. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com o desembargador Otávio Fischer. Bom, a Constituição está aí, ela impõe obrigações para o Estado brasileiro de erradicar a pobreza, ou seja, e as desigualdades regionais, que é um ponto fundamental. Isso significa dizer o quê? O Nordeste tem que ficar mais parecido com o Sul. Exatamente. O Norte tem que ficar mais parecido com o Sul. Exatamente. Né? Para que o Brasil fique mais igual e a pobreza não seja tão bruta, tão árida como ela é, né? Como ela foi construída ao longo de séculos. Qual é a importância que o imposto joga nesse jogo, né? O presidente da República, olhando isso, olhando para a Constituição, vendo a obrigação de que ele tem que diminuir as desigualdades regionais, como é que ele pega o imposto e trabalha com isso nessa cena? Tá certo. Bom, eu gostaria de pedir permissão para continuar um pouco o raciocínio do que eu estava falando no outro bloco, para dizer algo que, de repente, o telespectador pode estar pensando, porque ele deve estar pensando assim, olha, o Otávio, do jeito que fala, parece que... A conta é ilimitada. A conta é ilimitada, pode-se tributar o quanto for necessário, pode-se escalpelar o contribuinte, e o contribuinte tem que aceitar, desculpe a expressão, goela abaixo, a tributação. Claro que não. Não é bem esse o meu pensamento, longe disso, até porque ninguém gosta de pagar tributo, né? Eu acho que, pelo menos eu não conheço ninguém que gosta de pagar tributo. Eu não gosto. Talvez, assim, a gente poderia imaginar numa situação de uma carga tributária muito baixa, alguém poderia dizer, nossa, com essa carga tributária eu pago sem reclamar, mas isso, se existir em algum país, é uma exceção e talvez o país não tenha uma estrutura, o Estado não tenha uma estrutura mínima necessária
para dar uma vida digna aos seus cidadãos com uma carga tributária tão pequena. O fato é que o Brasil, pela sua dimensão territorial, pela sua diversidade social, cultural, ele acaba naturalmente tendo uma carga tributária muito elevada. O que nós, e está aí pelas pesquisas feitas por diversos organismos, inclusive pela OCDE, o Brasil está aí entre os 15 países, os 20 países com a maior carga tributária. O grande problema na sociedade talvez seja aquela falsa percepção de que o tributo é pago, mas não é devolvido para a sociedade em termos de serviço. E aí há aquela reclamação, eu pago tanto para a educação, eu pago tanto para a saúde e acabo tendo que pagar saúde privada, escola privada, previdência privada. É claro que nós temos que tomar muito cuidado com essa comparação, porque, obviamente, a carga tributária num país com um modelo social como o brasileiro acaba, como eu disse, tendo que ser elevada. Mas a percepção ou o descontentamento do cidadão brasileiro em relação ao retorno acaba frustrando muitas vezes um outro papel que o cidadão tem de participação social, de exigir que o Estado realize de forma adequada os serviços públicos. Não basta apenas você ser descontente com o que ocorre. Eu sou descontente com a escola pública. Mas eu tenho que participar e exigir que a escola pública tenha ou a saúde pública tenha uma qualidade. E eu acho que assim, uma percepção que a questão não é nem tanto tributária, é uma questão mais de recursos humanos. Talvez assim você possa dizer, a pessoa é descontente com o judiciário, a pessoa é descontente com a previdência, a pessoa é descontente com a educação pública. Mas talvez muitas vezes isso se dá não por conta da falta de estruturação de recursos, mas pela falta de atendimento adequado que, por exemplo, eu como magistrado posso dar para você que vá lá se socorrer do Poder Judiciário, ou eu como professor de uma escola pública. Então, de repente, a pessoa traduz isso no sentido de dizer o seguinte, olha, eu pago tanto tributo e não tenho uma educação adequada. Talvez a questão esteja mais na administração dos recursos humanos do poder público, conscientização daqueles que realizam os serviços públicos, de prestá-los da melhor forma para a sociedade. Então, é difícil desmistificar essa ideia de que nós pagamos muito e temos muito pouco em retorno, mas talvez uma sugestão a título de gerenciamento da coisa pública ou de administração pública fosse de conscientização cada vez maior dos servidores, dos funcionários, dos agentes públicos, da necessidade de se prestar o serviço, ainda com a pouca estrutura que se possa ter, com a melhor qualidade e satisfação para o usuário. Talvez isso mudasse um pouco a percepção de que nós pagamos muito tributo e temos pouco retorno. Mas se nós olharmos para o contexto da sociedade brasileira, por exemplo, no Sul, como você estava dizendo, o retorno muitas vezes é bom, certo? Nós temos, obviamente, quadros comparativos com outros países, mas os outros países têm um nível de desenvolvimento social e econômico bem diferente do que o Brasil tem. O Brasil está chegando a encostar em países com desenvolvimento econômico já consolidado há muito tempo atrás e passando por crises econômicas muito fortes, como a de 2008, em que nós conseguimos nos segurar muito bem por um bom tempo. Então, nós não podemos comparar o Brasil com a Dinamarca, certo? Nós não podemos comparar o Brasil com a Alemanha, certo? A Alemanha já teve também o seu momento ruim na história, com a ausência de serviços de qualidade. Então o Brasil vai caminhando, o Brasil aos poucos, se nós olharmos para trás de 88 para cá, o Brasil melhorou muito. Muito, lógico. Né? Então, e isso se deve muito pela qualidade do uso do tributo na realização dos fins públicos. Aí, como você diz, esses programas assistenciais do governo. A hora que a sociedade se conscientizar de que esses programas são necessários para o desenvolvimento social e aí, portanto, também do desenvolvimento econômico, nós vamos perceber o quão necessário é a carga tributária no Brasil. Por isso que eu digo que o tributo é o mal, mas é um mal
necessário. Tem que ser bem gerenciado? Tem. Mas a participação do cidadão cobrando a aplicação do recurso é muito importante. Agora, isso é parte da ideia de que o ser humano não é um ser individual, é um ser coletivo. Exatamente. A civilização não chegou onde chegou com individualismo. Exatamente. Então, nós temos que pensar que nós vivemos numa sociedade em que nós temos determinados valores e um desses valores é a solidariedade. Então, só que, veja, a solidariedade, a meu ver, ainda é muito precária no sistema tributário, porque há um consenso de que a carga tributária recai sobre a classe média e a classe pobre, certo? Não sobre tributos diretos como imposto de renda, que a classe que é menos abastada não pagaria, mas através de tributação indireta. Né? Já se disse uma vez, uma pessoa, não me lembro em qual momento, que o tributo se assemelha muito com o jogo do mico. Né? Ninguém quer ficar com o tributo, tal como o mico, né? A gente quer passar para uma outra pessoa arcar com isso. E da forma como o sistema tributário brasileiro foi estruturado, né, de um século para cá, e isso é difícil mudar, nós acabamos vendo que, isso é um consenso entre os economistas, que a carga tributária não recai sobre os mais ricos, os mais poderosos. Por isso nós, como essa colocação que se faz muitas vezes, temos pessoas que defendem uma taxação sobre grandes fortunas, que é um tema que vale a pena se discutir. Que eu quero convidá-lo para vir aqui falar sobre isso num programa inteiro. Tá certo. Que nós acabamos hoje. Grande abraço, muito obrigado. Obrigada. Vocês que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos falando durante as semanas pelo www.jogodopoderparaná.com.br. No próximo domingo eu estou de volta para mais um Jogo do Poder. Um grande abraço e uma grande semana a todos vocês.